finalizar a leitura. Hoje nós vamos finalizar a leitura do texto do Octo, pós-escritos. Está um pouco abaixo da metade, o link está aí nas mensagens. Deixa eu compartilhar aqui também. E logo em seguida, vamos partir para o texto do Freud, Introdução ao Narcisismo. Oi, Eliane, seja bem-vinda, tudo bem? Oi, boa noite. Vamos lá. Bom, pós-escrito, em reação à interpretação por nós apresentada, cujo material havia sido fornecido pela própria sonhadora, sonharia ela, alguns dias depois da leitura desta, um interessante e instrutivo sonho que veio não apenas a confirmar com facilidade a exatidão as relações por nós reveladas, mas também trazer à tona e complementar uma parte essencial do material reminiscente utilizado na construção do primeiro sonho. Ela sonha que lhe for entregue, pelo correio ou diretamente em mãos por um homem quando ela não estava em casa, uma grande e pesada carta. Ela continha 3 fotografias minhas, uma sentada, uma de chapéu e uma em cores, um busto, e uma em cores, um busto. Junto dela, uma carta na qual M, pessoa que, acho eu, teria trazido o pacote, escreveu: remeto-lhe de volta seus retratos, pois você não quer mais saber de mim e eu sempre lembrarei de você enquanto eu enviá-los a você. Enquanto estiver, perdão. Vou repetir. Remeto-lhe de volta seus retratos, pois você não quer mais saber de mim e eu sempre me lembrarei de você enquanto estiver. Por esta razão, gostaria de me desfazer deles. Portanto, não fique brava comigo por eu enviá-los a você. Eu olhei os retratos, primeiro colorido, e então pensei: Deus, como eu pareço velha neste. Olhei se o outro retrato também estava assim e acabei concluindo que, sim, a situação era a mesma, parecia tão velha. E então pensei comigo: como posso ter chegado a esse ponto? Deveria ser exatamente o contrário. No passado, eu deveria parecer mais jovem do que no presente, e não velha desse jeito. Se eu tirasse uma fotografia agora, poderia parecer um pouco mais velha do que antes, é verdade. Em todo caso, eu não estaria assim tão velha, mesmo que pudesse parecer um pouco mais velha que antes. Então pensei: será que os retratos envelheceram? Seria bom se eles ficassem velhos e eu jovem. Aí pensei: se ele me devolvesse meus retratos, eu também não precisaria mais dos dele. Suas cartas eu já tinha até mesmo queimado. Mas então pensei novamente: já que ele não os pediu de volta, eu posso ficar com eles. Aí fiquei olhando meus retratos e continuei olhando, e não podia mais me separar do colorido. Ainda que estivesse meio desbotado, como acabam ficando os velhos retratos. Então, enquanto ainda os olhava, acordei. Pessoal, lembrando que a gente pode fazer interrupções para poder fazer comentários, né, relacionados ao texto, à nossa clínica, qualquer coisa. Galera que está chegando aí, sejam bem-vindas. Estamos no segundo parágrafo do pós-escrito, terceiro parágrafo do pós-escrito. Parece supérfluo destacar extensa e detalhadamente a concordância em pormenores com o primeiro sonho. Tomaremos, primeiramente, apenas alguns fragmentos de memórias reais, as quais servem de base também para o primeiro sonho. M, que lhe enviou de volta seus retratos, ou os entregou pessoalmente em casa, fora de fato seu noivo. Naquela época, ela desfez o noivado e, ao saber que ele estaria novamente noivo, exigiu por escrito que devolvesse seus retratos, o com chapéu e colorido, pois ele não mais precisaria deles, uma vez que já tinha outra pessoa. M não teria reagido ao pedido, e, em um segundo momento, quando ela refez pessoalmente a exigência, M pediu permissão para ficar com os retratos como lembrança, mostrando a ela que ainda os carregava sempre consigo, no bolso da camisa.
Aqui a sonhadora ressalta com clareza que essas palavras ditas por M expressam justamente o contrário daquelas que ele teria escrito em seu sonho. E não devemos deixar de acrescentar que essa devolução voluntária dos retratos, após o casamento, se contrapõe novamente ao comportamento de W, no primeiro sonho. Nessa ocasião, M também teria mostrado a ela um retrato seu, onde ele parecia fotografado junto de sua noiva, diante do qual ela então reagiria dizendo: ela é tão feia, como você pode escolher uma mulher assim? Bom, ela pelo menos tem dinheiro, e foi por isso que você escolheu. O que ele, todavia, negou. Lembrando que a gente tem o personagem W e o personagem M. O personagem W é aquele da primeira carta, resumida muito bem aqui na parte do texto que a gente acabou de ler. E depois o personagem M é aquela que ela relembra como um dos primeiros amores dela. E aí vamos ver como é que ele articula isso. Se no sonho M envia de volta os retratos, podemos concluir que não apenas os seus antigos desejos ligados à privação do ex-noivo se realizam, como também se realiza sua semelhante e ambiciosa exigência de possuir o maior número possível de fotografias de si, mesmo em diferentes épocas, as quais serviriam a ela para fins de autocontemplação. Trata-se aqui de um tipo de reação impulsiva, de caráter evidentemente narcisista e que se revela de maneira explícita quando, no sonho, M devolve a ela 3 retratos, enquanto que, na realidade, ele não tinha mais do que 2, o de chapéu e o colorido. O terceiro, sentada, ela deseja ter em breve, e já teria pensado nele deitada na cama antes de dormir, em quão belo seria. Assim também se explica porque o retrato no primeiro sonho apresenta uma imagem dela na posição sentada, em contraposição à realidade visual de possuí-lo de verdade. A mínima clareza alucinatória do tão desejado retrato sentada se denuncia num sonho, sendo que, dali em diante, apenas se fala dos 2 retratos reais, o que, neste sentido, é ressaltado pela própria sonhadora. Por outro lado, porém, parece que o desejo de ser fotografada sentada encontra correspondência em uma corrente contrária por meio da qual a jovem se prepara, como que preventivamente, para o fato de que agora ela já estaria velha e que seus retratos não iriam mais sair tão belos como os de antigamente. Disse ela: se eu tirasse uma fotografia agora, poderia parecer um pouco mais velha do que antes, é verdade. Em todo caso, eu não estaria assim tão velha, mesmo que pudesse parecer um pouco mais velha que antes. Igualmente clara também é a alusão ao fato de que a fotografia em que ela parece velha, a qual for enviada de volta por M, traz, na verdade, sua atual esposa, que já naquela época aparentava para ela ser bem feia e velha, que param-se aqui em termos infantis. Afinal, também no primeiro sonho, W envia a ela o retrato de sua mulher, que é mais velha e menos bela, considerando a sua atitude narcísica. É então aqui que a oposição entre ela e a sua concorrente, assim como da tão significativa relação com a mãe, vem a ser representada em primeiro plano. Tal como ocorre no desejo de Dorian Gray de permanecer sempre jovem, belo, encantador e, ao mesmo tempo, de atribuir à idade e a feiuras concorrentes aos retratos. Que tais correntes tenham como modelo sua mãe, mais velha e menos bela, isso se denuncia independentemente de toda a atitude psíquica da jovem, no dado momento de que as fotografias do sonho pareciam ter cerca de 40 anos, mais ou menos a idade da mãe, e que ela as tinha apenas reconhecido como um retrato seu em função de seus olhos e da parte superior da testa. Vamos lá, comentários. É um pouco curioso, né? Um pouco engraçado o fato dela ter inventado uma terceira carta, que é justamente a posição que ela mais se admira, né? Evidenciando o busto, que é a parte do corpo que ela tanto contempla. Fala, Vinícius. Boa noite. Tem uma coisa ali interessante no texto que ela menciona sobre colecionar períodos da vida dela, né? De quando ela era mais jovem, mais bonita, né? Isso me lembrou quando, por exemplo, você conversa com uma pessoa mais velha, né? Ela tem vários filhos, e ela remete os filhos que já têm 30 anos, assim, como se fosse, minhas meninas, sabe? Tipo,
Porque pra ela, tipo, é a menininha dela ali, ela não envelheceu ainda, sabe? É pra recapturar esse momento de ainda sou jovem, sabe? Meus filhos não são mais velhos, meus filhos são uma criança ainda, sabe? Me lembrou um pouquinho disso, sabe? Dessa captura de momentos assim que ela quer eternizar, sabe? Como se tivesse a mesma idade sempre, enfim. Isso é uma coisa que eu queria talvez falar. Sim. Semana passada a Eliane comentou, né? A gente conversou sobre a chegada de muitas pessoas que evidenciam essas contradições, essas repetições, esses questionamentos, né? Questões, enigmas relacionados ao narcisismo. A Eliane muito bem pontuou que há uma crescente na clínica, ela também percebe isso, imagino que todos nós, né? E, assim, é interessantíssimo o fato da gente poder começar a pensar numa neurose narcísica. E talvez tenha sido isso que a Eliane comentou, né? Eu não me recordo muito bem, mas é interessante como o narcisismo aparece como uma questão bem preponderante no discurso. E, mais uma vez, eu digo que a neurose narcísica, todas as nomenclaturas de neurose que Freud deu, né, a gente tem aí um histórico enorme. Ele, inclusive, foi atualizando e adaptando as nomenclaturas justamente de acordo com a evolução da teoria. Desde neurastenia até transferência, passando por angústia. E aí é interessante a gente pensar numa neurose narcísica, né, que evidencia justamente essa questão. E assim, né, Nathan, até hoje eu estava estudando sobre a questão do alta performance, né? O que a gente está vendo hoje, assim, de autocobrança, as pessoas cada vez querendo mais serem boas em tudo, né? Por causa desse individualismo, né? Até dessa coisa, a coletividade está mais rara hoje do que antes, né? Então, acho que isso tudo reforça ainda mais essa questão aí, né? Que a gente está muito mais individualista do que aprendendo a se relacionar em grupo, né? Isso está gerando problemas em várias esferas, né? Até psíquica, né? Principalmente. Sim. Dá uma baita discussão isso. Alguém quer comentar? Ezequiel comentou alguma coisa aí? Não, só estava falando da questão do valor da imagem, né? Só estava pensando a questão do valor da imagem. Hoje é só imagem, né? Então é a imagem que eu passo para o outro no meu perfil do Instagram, é a imagem que eu tenho do outro em minha fantasia, é a imagem, e é isso. Então, tem um livro que eu vi há algum tempo, né, sobre a questão da sofrimentos narcísicos, e é isso. A própria paranoia também dá para a gente colocar como essa relação narcísica, né? Ou seja, eu sou tão autocentrado que eu crio a fantasia de que o outro, né, que às vezes é o meu próprio desejo, que o outro está me perseguindo, que o outro está fazendo algo para mim ou contra mim, né? Então, essa, como a colega disse aí, né, essa relação a virtualidade como, eu nem sei se é bem a questão do espelho, mas a virtualidade como essa exaltação do ideal, né? Então, a gente tem o ideal do eu esfacelado, né? Porque é tudo no ideal. Então eu tenho que ser o melhor profissional possível, porque assim, eu tenho que ser tipo uma Maria Homem, mas eu nem sei quem é Maria Homem, eu sei apenas aquilo ali que aparece dela nisso que é virtual, nisso que a gente sabe, assim, que é puramente fantasia, né? Exatamente, essa posição infantil de aquilo ali que ela está dizendo sobre ela é ela de verdade. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu pensei. Sim. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui, inclusive, é uma empreitada contra o amor romântico que diz sobre isso, né? Sobre a gente investir no objeto externo algo que reflete ou que, né, entra como um espelhamento de si mesmo.
E aí o ideal de eu aparece como uma projeção nesse tal objeto. E talvez dê para a gente pensar na grande questão da identificação, né? Ao pé da letra, a Lacan dizia que a identificação é uma identificação à imagem. Então, tem isso, né? Daquilo que eu capturo, daquilo que eu pego e digo, isso me representa, né? Isso diz sobre mim. Então, é sempre envolto a essa construção do eu. E talvez seja infantil, a gente está estudando justamente essa construção do alterotismo, que faz parte ali do narcisismo primário, porque nesse momento histórico da construção da nossa psique, dos nossos atos psíquicos, que a gente identifica uma prevalência maior desse engodo narcisista, né? Mas, enfim, eu estava dizendo que a gente está numa ode não, a gente está numa cruzada, não sei se esse é um bom termo, mas, enfim, uma reelaboração ou contrários a esse tal amor romântico que talvez eu arrisque ter estragado, inclusive, não ter ajudado a construção de um amor cortês, um amor que seja não tão idealizado em si, né? Será? Será que Qual parte? essa imagem narcísica, né, ali do que o Freud ia falar, do primeiro objeto ser o eu e a minha mãe, será que isso não está relacionado ao amor cortês de alguma forma? Relacionado tá, mas quando a gente fica com isso até hoje, você acha que Mas tem como? como sair disso? Não tem? A gente Não, está falando de uma outra idealização de amor? eu só estou lançando. Tem como sair dessa imagem do outro como um outro romântico que rompa com essa premissa lá que o Freud coloca dos dois primeiros objetos? Não sei. O que vocês acham? Seria interessante trazer o estágio do espelho, né, para pensar e articular isso. Porque a gente está falando de amor, de uma concepção de amor, essa de amor romântico, amor cortês, algo trazido pelo Lacan. Para Freud, realmente, eu acho que não. Vamos ver. Mais cedo ou mais tarde a gente traz Lacan. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá. Conhecendo-se as bases reais do sonho, torna-se então claro que a mesma experiência de disfarce está presente no primeiro sonho. Também neste sonho, ela recebe retratos de um admirador de outrora, dos quais um vem a ser o dela mesma, o outro vem trazer a mulher do remetente, mais velha e mais feia, onde novamente a mulher velha e feia e a mulher nova e bela aparecem como duas pessoas diferentes. Enquanto isso, no segundo sonho, por identificação à mãe, que embora mais velha, ela se assemelha, a sonhadora teria conseguido reunir em sua própria pessoa a jovem e a velha. Posto isso, levantamos então a seguinte questão: por que razão ela atribui falsamente a M, no sonho ulterior, as experiências relativas a W que tiveram lugar no primeiro sonho? Pois quem entende a linguagem dos sonhos facilmente compreenderá que, com a ajuda dos meios de figuração, é possível alcançar uma equivalência, uma identidade entre as duas pessoas. Conhecendo um pouco de seu caráter e de sua atual situação, podemos decifrar sem dificuldade isso que ela quer dizer ao estabelecer um paralelo entre seus dois admiradores. Os sentimentos de W, em parte discretos, em parte exageradamente apaixonados, sempre foram vistos por ela como algo bastante positivo, e ela lamentava com frequência o fato deste relacionamento ter sido logo interrompido após um breve contato. Por isso, não seria de se admirar que, em meio a seus pensamentos e indecisões sobre o casamento, a imagem de W tenha por vezes reaparecido. A este propósito, sabemos através dos antecedentes do primeiro sonho que ela quis viajar com o objetivo de estar mais próxima dele, e o teria mesmo feito se não temesse encontrá-lo já casado.
O sonho diz então a ela, na forma de realização de desejo, de seu anseio de permanecer eternamente jovem. Eu também não serei jovem para sempre. Eu já estou bem mais velha. Está claro para mim que eu tenho que casar. Eu prefiro W, mas precisaria saber se ele não fez o mesmo que M, identificação, que também ficou com o meu retrato, mas que, no entanto, se casou com uma mulher mais velha, mais feia e que nem dinheiro tinha. Os homens não valem nada mesmo. Não são dignos nem de me possuir, nem de possuir os meus retratos. Eu não devo me dedicar a nenhum deles. Prefiro amar a mim mesma. Ou, como Dorian Gray expressou de desejo defensivo, eu desejaria ser capaz de amar, mas parece que perdi a paixão e conheci o desejo. Estou concentrado demais em mim mesmo. Minha própria personalidade se tornou um peso para mim. Muito bom. Assim, lembrando que aqui a gente não está também numa busca por uma patologização desses atos psíquicos do narcisismo, né? E esse finalzinho aqui diz um pouco sobre uma caminhada, digamos assim, em busca de um relacionamento saudável, né? Pelo menos uma predileção a tentar buscar um relacionamento mais saudável com o outro, que passa, evidentemente, por uma construção de si, por um percurso de si, né? Com a interpretação do primeiro sonho, já fora possível apontar para o fato de que a intensa reanimação do desejo narcísico... Baixou o Temer aqui. Tem como pré-requisito uma decepção ligada a altíssimas exigências amorosas. Mais uma vez, neste segundo sonho, os mesmos pensamentos inconscientes entram em cena, de que os homens seriam incapazes de amar e que o melhor a fazer, dada a incompreensão deles em relação à beleza e ao valor de uma mulher, seria justamente retornar à sua antiga orientação narcísica e, independente de qualquer homem, amar a si mesmo. Que uma decepção amorosa deste tipo seja capaz de efetivamente provocar uma regressão da libido para as vias do amor próprio narcísico, um sonho posterior e igualmente narcísico poderá nos atestar de modo convincente. Abordaremos agora o texto e a interpretação deste sonho de forma não exaustiva. Nosso objetivo não será outro senão o de evidenciar, a partir dele, aquilo que nos interessa. Terminando já. Sonhei que estava em um gramado, próximo a um córrego, onde eu queria me banhar. Mal entrei na água, nua, e uma amiga veio me importunar, forçando-me a sair, o que para mim foi bem desagradável. Nós então atravessamos juntas a rua até um outro gramado, onde havia belas flores e onde, de repente, vejo que estamos em 3, 2 outras meninas e eu. Nós estamos deitadas totalmente nuas no gramado. Eu estou no meio. Nossos pés estavam juntos e os corpos separados, de modo a formar um lindo leque. Mas eu não podia ver a cena toda. Aí, vimos de longe um carro vindo, e eu logo falei, levantem. E então, as 2 meninas sumiram. Eu mesmo encontrei-me, de repente, em um elegante quarto e logo percebi, para o meu espanto, que em um dos cantos encontrava-se, apoiado na parede, um magnífico retrato em uma moldura, dourada. Ele trazia a imagem de uma bela moça em tamanho natural. Ela estava nua e tinha um cinto turco com um laço em torno da cintura. Ela tinha longos e negros cabelos ondulados que pendiam soltos e dos quais gostei muito. Profundos olhos negros, face rosada, mãos cruzadas para trás, seios belos e bem formados, assim como os meus. Também suas pernas estavam nuas. Ela olhava para o chão. A pintura em óleo era tão bela como eu jamais havia visto qualquer outra. Eu não podia parar de olhar esse retrato. Ele me pareceu tão conhecido, continuei então a estudá-lo, com quem ele se pareceria. Eu disse a mim mesma, se P pudesse vê-lo, certamente iria agradá-lo. O retrato sumiu e eu estava em um grande salão onde um público se encontrava sentado. Fiquei envergonhada e fui lá para frente. Enquanto permanecia lá parada, veio uma moça com um vestido branco de princesa, com cabelos soltos que tinham a mesma cor do retrato. Ela estava para o chão, ela olhava para o chão e tinha uma expressão triste. Então o cavaleiro se aproximou portando um uniforme de cor púrpura, um cinto com um sabre e um grande chapéu espanhol com uma pena de avestruz rosa. Ele estava com a barba feita. Eles representavam os malvados.
Ele cutucou o ombro dela pelas costas, ela virou-se um pouco para o lado, atirou-lhe um olhar um tanto maldoso, porém sorridente. Ele então partiu. Aí eu fiquei mais à vontade e pude observar a sala como um todo. Nesse meio tempo, eu disse a mim mesma que era eu a responsável pela apresentação. Eu me reconheci, com um certo entusiasmo, em minhas azuladas olheiras de nascença, logo abaixo dos olhos, e tive a certeza de que aquela era eu mesma. Ao mesmo tempo, porém, espantei-me com o fato de estar ali, assistindo e atuando, me perguntando como seria isso possível. Eu fiquei o tempo todo em pé ao lado dela. Tudo que eu fazia, ela também fazia, como se fosse um tipo de boneca, ou como a minha sombra. Eu ria na cena representada ao fazer cara melancólica e uma boca pontuda, um bico, como costumo fazer entre o choro e o riso. Veja então que o jovem cavalheiro retornou, voltando ao seu lugar anterior. Senti que neste momento deveria atuar. Ele queria fazer a moça ficar bem novamente. Ela virou-se, jogou-lhe um olhar amistoso e correu para longe dele. Nisso, a apresentação acabou, as pessoas saíram e eu acordei. Sem a intenção de entrar nos detalhes da interpretação desse rico sonho, destaco de maneira breve apenas que, mais uma vez, a autoadmiração dirigida à própria pessoa se mostra no mesmo sentido por nós já conhecido. Na primeira cena do sonho, ela compara suas belas formas com as de outras duas meninas, também nuas, e no meio das quais ela se encontra deitada. Em um comentário adicional sobre esta cena, ela menciona expressamente que comparou alternadamente seu próprio corpo com as duas meninas para ver qual delas era mais bela. Ela também se achou a maior e mais imponente, o que talvez se justificasse, uma vez que ela estava deitada bem no centro. Esta estranha representação imagética surge na análise em um tom xistoso, amparado na ambiguidade do pensamento envolvido no acesso de ciúmes que ela havia tido na noite anterior. Eu posso me comparar tranquilamente com qualquer outra mulher. O material utilizado nesta figuração pode ser claramente identificado como infantil. Se nos recordamos, eles refletem bem a típica mania que as crianças têm de medir a altura umas das outras e de ordenarem-se entre si de modo a seguir o processo também descrito pela sonhadora, com o propósito de evitar qualquer tipo de desonestidade, pés bem juntos, corpos lado a lado. Que, neste sentido, nossa sonhadora não tivesse procedido de todo corretamente, ela já havia indicado ao afirmar parecer maior apenas por estar deitada reta no centro. É também sabido que o antigo desejo infantil de ser realmente maior também tem parte no processo onírico de figuração, ainda que aqui o medir-se e o sobressair-se mantenham relação com outras qualidades físicas. Na segunda cena, ela mais uma vez admira a própria imagem sem nela se reconhecer, como em um espelho, e por ela se apaixona, sendo que apenas na última cena acaba reconhecendo-se com enorme surpresa na imagem da atriz. Essa última cena também inclui os restos de unos que provocaram a regressão da libido sobre a própria pessoa e com isso o sonho. A própria sonhadora acrescenta a interpretação do texto do sonho que na noite anterior teria feito acusações ciumentas ao jovem P, um admirador, chegando até mesmo a brigar com ele. Antes de dormir, como um consolo, ela teria então pensado em W, aquele que, como já sabemos, ocupa um lugar de destaque em sua memória afetiva. Fiquei pensando se ele ainda tinha o meu retrato e então disse a mim mesmo, é claro que sim. Ele me amava tanto, ele deve tê-lo pendurado na parede e deve ainda pensar em mim com frequência. Este infeliz sentimento experimentado pela jovem na noite anterior é então transformado em imagem na última cena do sonho, na cena da moça idêntica à sonhadora e do jovem rapaz, que em uma condensação da pessoa P, uniforme, e de W, barba bem feita. Havia um bom motivo que justifica o fato dessa cena não ter sido simplesmente relatada, lembrada ou colocada em ação, e sim representada em forma de produção teatral. Naquela noite, a sonhadora havia tido a clara e nítida impressão, chegando mesmo a expressá-la verbalmente, de que P, como é tão comum entre os apaixonados, não estivesse de fato aborrecido, e sim apenas representando comédia, algo que se apresenta no sonho de forma evidente. Na verdade, dada sua consciência de culpa em torno de um ciúme infundado, o que a jovem queria era apenas fazer as pazes, enquanto que no sonho é a ela o que o pedido de perdão venha a ser feito.
Por um lado, tal inversão vem a atender a tendência de realização de desejos de modo satisfatório. Por outro, vem se referir menos a P do que a W, aquele de quem ela de fato esperava uma nova tentativa de aproximação. O sonho é, então, uma reação direta à decepção amorosa vivida na noite anterior, que ela tenta conscientemente apagar antes de dormir através da renovação da lembrança carinhosa de W. Assim, ela então busca consolo dizendo: W era tão mais carinhoso e querido, ele não teria me tratado assim. Em função da ligação entre W e a imagem que ele tem da sonhadora, que por sua vez ainda duvida de seu amor. Referência ao pensamento que surge antes de dormir, se ele ainda tinha ou não um retrato. O sonho conduz a sonhadora ao seu amor próprio narcísico, paixão pela própria imagem, seu retrato. Mais uma vez ele, né, pensando parte da construção de análise dessa paciente para poder argumentar sobre essa contribuição ao narcisismo que ele dá, né? Algum comentário, gente? Deixa eu ver. Eu diria que é interessante a gente pensar no amor como uma forma de aprendizagem, né? Acho que não exclui isso. Porque penso o seguinte, a nossa construção de amor, esse amor romântico aí que dá para a gente arriscar, pelo menos eu arrisco, que nada ajudou na construção de um amor que seja saudável, a gente está falando de um amor que foi criado por uma construção histórica por homens, né? Vamos pensar nos filmes da Disney aí. O amor retratado nos filmes e na cultura, a gente está falando aqui de uma introdução, de uma construção do amor que começou desde o início, desde aquele livro da Nadia que a gente leu, que é uma construção do conceito de amor, do que é amor, do significado da palavra, pela arte, pela religião, enfim, por todos esses efeitos e desdobramentos da cultura. E dá para a gente perceber que o amor romântico ele tem uma influência enorme da figura masculina, né? E dá para a gente pensar o quão isso não é uma projeção do próprio homem, e muito menos da mulher. Pelo menos essa projeção, essa construção de amor romântico visto pela cultura. E que agora isso está mudando, né? E é bom a gente ver os efeitos disso. A gente tem um amor romântico. Peraí. A gente tem um amor romântico baseado em duas figuras, em duas imagens muito bem estabelecidas, né? Então, é essa coisa que volta um narcisismo de um masculino aí que sempre foi muito frágil, e de um feminino colocado num lugar assim realmente distópico para contrapor essa posição soberana do masculino, né? Então, por isso que eu perguntei, será que o amor romântico, ele o narcisismo não está todo ali? E será que tem outra forma de amor que a gente consegue lidar? Sim. Daniel? Natan, eu cheguei um pouco atrasado, mas eu só queria saber, em relação a esses elementos das duas figuras femininas, se elas representam, para a sonhadora, no caso, o P e o W. É isso que ela representa? Não. Também eles ou não? Não, representam ela, e aí nesse sonho aqui, a figura do homem que ela meio que contracena é uma condensação do W e do P. Foi isso que vocês entenderam? O que você está pensando, Daniel? Você ia propor algo? Pensar algum... Não, é que eu estava lendo há um tempo sobre isso, né, a interpretação dos sonhos, aí eu lembrei que Freud fala que, eu não sei se também é em todo sonho, se os elementos ele pode significar o oposto, não necessariamente aquilo, né? Eu imaginei tipo figura feminina, figura masculina. Não sei se também é tão óbvio assim, mas eu estava pensando mais ou menos isso. Uhum. Não é uma regra, acho que de antemão já dá para
para partir disso, né? A gente vai ver caso a caso como isso configura. Aqui, por exemplo, ele não está falando como oposto, está falando como uma identificação a essas outras figuras da mulher, das mulheres que ela vê, né? Tanto na foto como aí no jardim nua. Alguém quer complementar? Isso é uma discussão interessante. É interessante pensar agora, Nata, porque eu achava que, de repente, em todos os elementos poderia ter essa questão opositora, assim, no sentido de um significado diferente, né, daquilo. Então, não é regra, né, ter Não, sempre significado contrário, tá? Entendi. não. A gente vai poder identificar a partir do discurso, por exemplo, essa condensação. E olha que ele aqui, de maneira bem objetiva e racional, consegue pensar o que fez ele interpretar essa condensação, né? Ele colocou a barba e... Perdi a outra aqui. Mas ele colocou dois elementos que ela já havia trazido no Uniforme. uniforme, perfeito. A barba e o uniforme. Isso é uma construção de caso do Otto Rank, né? Assim, dá para a gente pegar o caso e rever, questionar, como a gente faz com o próprio Freud, como Lacan fez com muita gente, mas vamos apostar aqui que ele está fazendo a interpretação correta. E não dá para esquecer que ele está fazendo essa interpretação, inclusive, para tentar explicar o que ele está entendendo como narcisismo, num momento em que, para o discurso médico, narcisismo é doença. Então, ele está tentando ilustrar a partir desses casos, e a gente sabe que quando a gente vai escrever há uma certa forçação de barra para a coisa fazer mais sentido, para explicar o argumento que ele está tentando defender. Então, não essa interpretação do sonho, não é necessariamente a interpretação do sonho que apareceria na sessão, né? É a interpretação do sonho condizendo com o argumento sobre o narcisismo. Perfeito, perfeito. Acho que isso é interessante a gente pensar que toda essa construção do caso aqui, ela é para o caso, não é uma interpretação que se daria, por exemplo, para o paciente. Ele não falou, imagino que ele não tenha falado nem metade disso aqui para poder, enfim, fazer um silogismo socrático, sabe? Se isso que você sonhou, mais aquilo, então acolá. E essa é a minha interpretação. Isso, na análise, não adianta, né? Ou talvez só adiante quando, após as entrevistas preliminares, né? Quando já tiver ali estabelecido uma transferência, o diagnóstico diferencial, e ainda assim há de se ver como fazer isso, né? Porque senão você joga todo um trabalho de interpretação em terra por aumentar, na verdade, a resistência. O sujeito vai chegar e falar, não vejo assim, ou então, não vai causar efeito, sabe? A gente vem falando muito sobre o ato analítico que Lacan pensa, né, a interpretação, o corte, todos esses atos que são possíveis à nossa prática. E aí, eu sempre digo que só é um ato analítico quando a gente vê depois o efeito simbólico disso. Então, não dá nem para ver a priori se qualquer intervenção, qualquer ato que a gente faça vai ser um ato analítico, justamente por só depois a gente saber se houve algum efeito. Mas, em geral, né, é bem pontual a nossa ação. Último parágrafo. Diga. É bem pontual e bem diferente de quando a gente vai fazer isso que o Otto está fazendo, né? Porque, assim, inclusive, não há demonstração dele de continuidade de uma interpretação de um sonho para o outro. Não parece ter tido efeito de um sonho para o outro, ele só recorta alguns sonhos da paciente que remetem à questão que ele está propondo, que vai contra, né, de certa forma, uma imposição contra do Havelock Elise e da galera que estava estudando tanto a relação autoerótica na época, quanto as propostas de narcisismo.
O sonho, então, simplesmente diz o seguinte: eu posso me medir com qualquer mulher, sim, eu supero, inclusive, aquelas que estão mais próximas a mim. Beleza. Os homens, P, W, M, são apenas incapazes de o apreciar, enquanto que as mulheres são invejosas demais para o reconhecer. Eu tinha razão em relação a P, e ele deveria me pedir perdão, mas é melhor não confiar mesmo neles, nem me deixar envolver por eles. Eu sou bela e boa demais para isso. Eu poderia realmente me apaixonar por mim mesma, caso visse diante de mim a imagem de minha própria beleza. E é interessante isso que o Ezequiel falou, porque a partir desse recorte do caso aqui, reparem, não há o estabelecimento de uma estrutura, embora naquela época não haja, né, mas assim, não há nenhuma menção às tais neuroses que existiam na época, né? Que Freud já tinha, o Otto Henck participava dos encontros de quarta, daquela espécie de confraria do Freud que ele juntava essa galera e para estudar. Então, já existia ali a possibilidade de falar sobre algum tipo das neuroses possíveis naquela época que Freud pensava, né? E ele não se atém a isso. Então, realmente é um recorte clínico para falar sobre uma contribuição ao narcisismo, ao conceito de narcisismo que estava sendo, suponho eu, discutido ali antes de escrito pelo Freud. Deixa eu mencionar uma coisa que o Ezequiel mencionou, que os sonhos eles não têm continuidade, no caso, né? Um do outro. Você mencionou alguma coisa assim, né? Não? Sim, não. Não tem continuidade, não. É isso que você Sim. falou mesmo. Sim. E eu percebi que eles têm uma repetição, né? Tipo, os sonhos, de certa forma, eles sempre ficam ali vagando naquela alta imagem o tempo todo, mesmo que a gente não saiba das neuroses por trás, mas ainda tem aquela repetição meio literal até, porque ela me fala do quadro da mulher, enfim. Sim. Esse caso clínico aqui é bom para uma aula de interpretação dos sonhos, né? Não vou arriscar um freestyle aqui, mas isso que você falou são os traços minêmicos que se repetem. E assim, o sonho, reparem só nas clínicas, né? O sonho sempre é repetido, né? Não na imagem total dele, não nem sempre nos elementos, como foi aqui o dela, mas sempre se repete alguma coisa que o sujeito traz ao contar sobre esse sonho. E essa é o esmero que Freud teve, diferente do Jung, de esperar com que o paciente fale sobre o sonho, e não de supor a priori o que o sonho quer dizer a partir dos seus elementos e de uma interpretação da cultura, de uma construção da cultura, embora os mitos, os arquétipos sejam importantes para a gente pensar isso. Mas é só uma atenção que Freud não abre mão de esperar que o sujeito traga, fale sobre isso. A imagem doce se repete sempre. Quer falar mais, Ezequiel? Não, é porque assim, quando a gente vai pensar no sonho, é o eu que está ali. Inclusive, é o eu e os outros imaginários. O outro real não vem para o nosso sonho. Né? É o eu e eu e eu. Né? E como eu lido, hipoteticamente, com esse outro. Então, ela até arrasta isso, né? No sonho, o pedido é direcionado a mim, quando, na verdade, eu que vejo a necessidade do pedido. Então, é só ela que está ali em atuação, com algumas imagens que ela constrói a respeito do outro. Mas o que vai repetir sempre? Vai repetir essa imagem de si. Né? Então, assim, é aquela coisa, todo sonho que eu tenho tem alguma coisa de eu estar sendo perseguido. Não, todo sonho que eu tenho é assim, eu estou sendo abandonado. As pessoas estão desaparecendo, eu estou caindo. Ou seja, repete ali algo dessa imagem de eu que eu tenho. Às vezes até fragmentado disso, mas é sempre isso que repete. Sim. É interessante a gente pensar, lembrar daquele meme, inclusive, normalmente é atribuído a uma mulher, eu vou repetir aqui o meme como eu li, né? Que é, sonhei que você estava me traindo e acordei puto com um cara real, né? Mas, assim, é um movimento interessante a gente fazer nas análises que a gente passa, o que a gente dá, né?
o fato da gente trazer o sujeito, né, e lembrá-lo que, olha, não é o outro que está falando no sonho algo que você supõe que ele falaria. A suposição até pode ser, mas assim, não é o outro real que está falando, é você que construiu esse sonho. É um movimento interessante da gente fazer, para além das interpretações mais mundanas que os pacientes costumam trazer, né? O sonho não é premonitório, exatamente, são premonições, essas coisas um pouco mais sobrenaturais, que é fácil que os pacientes caiam, né? Muitos relatos de sonho se atêm significativamente a essa parte, né? Que faz parte da análise, não é para a gente anular, não é para a gente interromper, faz parte, diz sobre o sujeito, diz como ele se relaciona com isso, é material de análise, mas se cabe um ato, uma intervenção, seria para isso, né? Retomar-se. Vamos ficar esses 10 minutinhos discutindo aí, antes de entrar no texto do Freud, porque até 8 horas vai ser bem pouco. O que vocês acharam do texto? O que vocês conseguem lembrar de algum recorte clínico aí que tenham escutado sobre sonhos, sobre, né, essa dita neurose narcísica que a gente percebe na clínica? Eu tenho dificuldade de ver uma neurose que não seja narcísica. Então, é sempre uma repetição das hipóteses que eu criei em algum momento para que eu seja amado. Né? Eu persigo essas hipóteses que eu criei bem na fantasia, fazendo antecipação da imagem do outro como uma coisa consolidada, como a gente tem lá no amor romântico, e querendo que isso dê certo a partir, né, dessa loucura que a gente instala por essas imagens fixas. Né? Então, por exemplo, esse exemplo que você traz, né, de sonhei que você estava me traindo e estou com raiva, porque é o que faz a neurose. Porque eu alucino alguma coisa dentro dessa imagem ideal, não tem nada a ver com a real, e aí eu atribuo ao outro. Né? Essa semana eu estava na clínica conversando com uma menina que limpa a parte comum lá, e ela me falando de um ex que né, acabou de terminar com o ex. Por quê? Porque esse ex dela fez uma coisa que lembrou um outro ex. Aí ela falou assim, se ele fez isso, é porque ele é igual ao outro. E se ele é igual ao outro, ele vai acabar fazendo o que o outro fez. Aí eu perguntei, mas isso que ele fez agora foi exatamente o que te magoou do outro que fez lá atrás? Ou foi uma coisa aleatória e você só está aí, né, inventando desculpa para abandonar o boy? Não, aí ela falou, não, ele apenas fez uma coisa que o outro fazia aleatoriamente, mas nem incomodava isso no outro. Mas como me lembrou o outro, eu falei, não dá para ficar com esse aí. Então, é esse monte de repetição, esse monte de fantasia que é própria do neurótico. Né? Até o neurótico obsessivo, ele faz, só que ele cria essas fantasias muito na ordem do pensamento, né? Faz uma ligação racional ali de que uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e uma não tem nada a ver com a outra, que se prende a isso. Eu não posso permitir isso, porque isso vai gerar isso, que vai gerar isso, que vai gerar isso, que vai gerar isso, e esse que vai gerar isso fica repetindo e é interminável. Né? Então, eu acho que assim, eu acho difícil uma neurose que não seja narcísica. O que é o isso? Né? Boa pergunta. Né? O isso é exatamente esse não sabido que a gente tenta contornar e dar nome. Né? É essa questão dela falar, se ele fez essa atitude,
que não tem nada a ver com a atitude que ele fez realmente, vai gerar uma outra atitude que não é o que eu quero. E uma coisa não tem nada a ver, por quê? Porque está no nível do não sabido. É na ilusão que a gente cria. A dispensar o quanto isso, né, que a gente está falando, o isso é a coisa, né, que é uma outra coisa que também não tem nome. Justamente por ser impossível. A gente passa anos, passa a nossa vida tentando delimitar, né? É como se fosse um horizonte. Dá para a gente ver o horizonte, mas conforme a gente vai, a gente não chega. Um arco-íris, conforme a gente vai, a gente não chega. E esse é o exercício de uma análise, né? Tentar e ver para onde isso vai, para onde essa tentativa de delimitação, que no final é aquilo, né? A pulsão vai, é sempre parcial, porque ela sempre vai em direção a essa tal coisa, mas ela é sempre parcial porque quando ela está aqui, a coisa está lá, e quando ela vai em direção à coisa, a coisa já está em outro lugar. E isso é o tal da Jing, que em alemão é a coisa. E aí a grande questão é, o que eu vou fazer com esse isso que nunca chega? Mas é interessante você ter trazido das Jing, porque em alemão tem 3 palavras que representam coisa, né? O das Jing é a coisa no sentido mais não tocável. As outras você tem delimitação, né? Então, essa coisa é diferente dessa coisa do das Jing, que é esse, não dá para apontar, não dá para emoldurar, não dá para falar, então é isso aqui, essa coisa. É isso. Dito isso, entre issos e coisas, inomináveis e incontornáveis, alguém mais quer contribuir com algo, quer fazer um comentário? A gente se vê então na semana que vem. Essa semana não tem encontro de angústias, mas na próxima eu vou propor lá um tema, algum debate sobre isso para quinta-feira, tá bom? Aí na semana que vem tem segunda e quinta. Agradeço demais a presença de vocês, espero que tenham contribuído de alguma forma para a construção clínica aí, para o percurso, e a gente se vê em breve, tá bom? Gratidão, valeu. Tchau, Tchau. gente, abraço. Boa noite.